O processo político no Brasil segue o seu rumo natural. As convenções partidárias estão acontecendo, isso significa o estreitamento das alianças partidárias, a confirmação dessas alianças e, claro, o lançamento das candidaturas. E eu quero chamar a atenção justamente para a convenção de ontem, a convenção do PL. É uma convenção importante, claro, porque lança ali um dos 3 principais concorrentes, postulantes ao Palácio do Planalto e justamente aquele que concorre à reeleição. Então, eu quero destacar aqui 2 aspectos dessa convenção partidária ocorrida ontem e chamar a atenção para 2 personalidades que estavam diretamente envolvidas na convenção e que parecem pegar a convenção pelo braço e levá-la adiante. Se dizer que a campanha segue o seu curso no Brasil, o processo eleitoral é importantíssimo, a fim de que o Brasil, ao final deste momento de campanha eleitoral, ou seja, com a eleição, com o assumir do poder, o Brasil retome, de fato, os seus trilhos de um crescimento saudável, sustentável. E eu não falo aqui apenas da perspectiva econômica, mas isso nós comentaremos em outra oportunidade. E destacando aqui as 2 personalidades. A primeira personalidade é a primeira-dama e a segunda personalidade, claro, é o atual presidente da República e candidato à reeleição. Observe, chamando a atenção para a primeira-dama. Ela havia se negado a fazer as inserções para a TV. Ela havia dito que não faria, não tinha agenda, não tinha condições de se envolver na campanha do marido, fazendo aqueles comerciais, aquelas propagandas políticas para rádio e TV. E, de fato, ela não as fez. Isso até gerou um certo clima ali na equipe de campanha do atual presidente da República. Àquela altura, suspeitou-se que a primeira-dama havia feito os cálculos políticos e, percebendo que ela tem uma história pessoal e familiar muito frágil, ela não quis entrar na campanha naquele momento. Só que o marido dela, a essa altura, ele amarga um segundo lugar com muita distância do primeiro colocado, o presidente Lula. E mais ainda, com a possibilidade real de o presidente Lula vencer no primeiro turno. Então, ela fez os cálculos e agora ela deve ter percebido o seguinte, que a condição dela já é uma condição muito frágil, porque pesa sobre ela indícios muito fortes de corrupção. A gente precisa pensar aqui naquela questão de receber cheques ali do Queiroz. Então ela também deve ter percebido, ela e o seu entorno, que, como a gente diz na expressão popular, no ditado popular, caindo um, cairão todos, como aquela brincadeira que a gente faz com o dominó. Ou seja, estando o presidente da República, seu marido, sem as condições do foro privilegiado e, mais ainda, sem a possibilidade de intervir nos mecanismos de investigação que a democracia brasileira tem para favorecer os seus familiares, os seus amigos, como ele mesmo disse em uma reunião ministerial, cairiam todas as outras peças. E ela, claro, é uma das peças frágeis nessa questão. Feito esse cálculo político da hora, ela resolve então se envolver na campanha. E ela se envolve com força, ela mergulha na campanha eleitoral do marido. Eu não quero aqui, claro, sobre isso emitir um juízo de valor, mas considerar os fatos e analisar os fatos à luz dessa nossa realidade. Ela tem ali um papel importantíssimo na campanha eleitoral, porque ela tem a capacidade de dialogar com um eleitorado muito fiel ao presidente e manter esse eleitorado ali ativo, atuante, que é o segmento evangélico. Não, claro, todos os evangélicos, mas os evangélicos fundamentalistas que se identificam com esse projeto de poder que aí está. Segundo, ela tem capacidade de falar às mulheres e, indiscutivelmente, ela fala muito bem, né? E falando às mulheres, ela tem condições de, em terceiro lugar, humanizar a candidatura do presidente Bolsonaro. Parece brincadeira que tenhamos que discutir isso,
Mas a tentativa de campanha é de humanizá-lo. Veja, humanizar alguém que nos parece, em todos esses 3 anos e meio de presidência, para dizer o mínimo, uma pessoa completamente insensível e sem coração. Mas ela tem esse poder discursivo, retórico, porque ela fala dele, ela fala da intimidade, ela fala da pessoalidade, ela fala da alegria dele, da pureza de coração. São coisas tão estranhas a quem está ouvindo e quem está distante, que não são críveis do ponto de vista da realidade. Até se nós tomarmos a Bíblia, por exemplo, porque o livro sagrado dos cristãos, ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas quando o presidente fala, bem, a gente precisa retirar as crianças da sala. Ou então colocar no aparelho de TV aquele sinalzinho, né? De que tem os palavrões, né, saindo por ali. Mas ela faz essa tentativa de humanizá-lo. Resta saber se a sociedade brasileira acreditará nisso ou não, tendo diante de si a venda de uma candidatura que se mostrou exatamente contrário àquilo que se apresenta agora. Então, há outros aspectos interessantes a fim de pensarmos nessa fala e nessa presença da Michelle. Eu não vou nem falar dos signos, né, dos símbolos propriamente ditos ali, no caso da bandeira do Brasil, da cor do vestido, né, do apelo emocional, religioso. Isso nós precisamos falar. Mas esses símbolos são mais evidentes, nós não precisamos tocar nele. Mas uma coisa me preocupa muito na fala da primeira-dama, e isso eu preciso compartilhar com vocês, que é uma ideia, né, que explícita ou implicitamente transmite de que a Bíblia está acima da Constituição. Isso é um perigo para nós, porque trata-se de uma religião que tem um projeto de poder. Basta você ler autores do mundo evangélico para perceber isso. Eu remeto aqui, por exemplo, ao livro Projeto de Poder, né, assinado pelo próprio Edir Macedo. Então, essa fala de colocar a Bíblia acima da Constituição, isso me preocupa. E me preocupa muito porque se trata de uma leitura fundamentalista da Bíblia. Não se trata nem de uma leitura libertadora, de uma perspectiva ampla de leitura da Bíblia, como é o caso se citássemos aqui Martin Luther King, ou Mandela, ou outros que lutaram aí de fato pela liberdade, pela justiça social. Então, isso é uma preocupação real que nós precisamos ter. A segunda coisa é esses signos que ela coloca no seu discurso e que falam ao seu eleitorado, especificamente ao eleitorado evangélico, e que pode falar também ao eleitorado feminino. Essa questão de tratar o marido como ungido de Deus para libertar e curar o país. Essa retórica poderosa do ponto de vista religioso, que não se apresenta agora. O atual presidente da República vem sendo apontado como ungido para salvar o país, salvar do comunismo. Veja você que coisa, né? Salvar o Brasil do comunismo. Ele tem sido apontado como um Messias, esse trocadilho com seu nome, desde antes da campanha eleitoral de 2018. Mas agora esse signo vem com uma potência muito maior, porque é preciso que ele tenha mais 4 anos para libertar e curar o país. Pois bem, olhando para trás, esses 3 anos e meio, ficam evidentes diante de nós que o que esse Messias faz não é libertar e curar o país, mas ao contrário, é aprisionar o país e adoecer o país. Eu falo aqui com muita clareza da educação, da saúde pública, da fome e da miséria, da segurança pública, desse discurso de ódio que emana ali da presidência da República. Então ele teve a oportunidade de fazer o Brasil um país melhor. Mas em todos os índices, no índice de desenvolvimento humano, por exemplo, o Brasil é um país muito pior.
Do ponto de vista econômico, né, o desemprego, os desalentados, a precarização do trabalho, o PIB, né, o crescimento econômico do Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar e frente a outras moedas do mundo. Então isso nos evidencia claramente que esse ungido que aí está, não está para libertar e salvar o país. E deve-se considerar claramente isso, porque isso é um signo importantíssimo a ser utilizado e explorado nessa campanha. Perceba claramente que parecia mais um espaço religioso de culto, e essa era a ideia mesma que queriam transmitir, do que uma convenção partidária, né, um projeto político. Então o projeto, ao contrário do que se diz, é um projeto de poder para manter estes grupos que aí estão no poder. Mas não apenas ela falou, né, e eu quero chamar a atenção para a segunda personalidade, né, e essa aqui concorre à reeleição, que é o próprio presidente da República. Ele não consegue, obviamente, manter-se dentro da agenda propriamente eleitoral, daquilo que nós chamaríamos tradicionalmente de política, mas substancialmente da agenda econômica para a reeleição. Ele não consegue se manter ali. Então, a fala dele, nós podemos destacar ali os inimigos, os amigos e as promessas. Os inimigos, os amigos e as promessas. Bem, os inimigos são os mesmos de sempre, apontados por ele, claro. Aí nós temos um ataque, novamente, frontal ao Supremo Tribunal Federal. E isso é indiscutível para quem escuta. Nós temos um ataque ali ao presidente Lula, e aí de forma muito ampla, né, a esse campo progressista que se reúne em torno da candidatura do presidente Lula. E ele aposta muito nos seus seguidores, observe a expressão, seguidores, porque nós estamos falando aqui de crentes, e eu não estou falando aqui de crentes do ponto de vista religioso, apesar de ser permitido esse trocadilho, mas de crentes na figura daquele Messias, daquele presidente, daquela personalidade que ali está, que se sente representada nele. Aquele segmento da população que gira ali em torno de 25%. Claro, há um núcleo ali dentro muito mais extremo, muito mais fiel, que está disposto a seguir com ele até o fim. E é para estes que ele tem governado e tem falado. E ele os convoca ao novo 7 de setembro. E nós precisamos parar aqui e pensar bem. Por quê? O 7 de setembro passado trouxe para ele uma grande lição. Mesmo tendo ali se concentrado em apenas 2 cidades, Brasília e São Paulo, foi um fracasso retumbante, não só do ponto de vista de público, de presença, né, do número de pessoas, como dos efeitos práticos em si. Ali cai a ficha de uma parte da sociedade brasileira que ainda estava indecisa, né, de que este presidente tem um ímpeto golpista. Ele não são apenas arroubos retóricos. Ele tem realmente, né, desde sempre, ele já havia declarado isso, desde a década de 1990, ele tem realmente uma posição ditatorial. Se terá ou não condições de implementar isso é uma outra questão. Mas aquele 7 de setembro último nos deixou uma coisa mal explicada que veio à tona através do próprio presidente neste ano. Ele afirmou que ele só recuou porque havia um acordo mediado pelo ex-presidente Michel Temer entre o atual presidente da República e o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e que cuida dos inquéritos ali das fake news. Claro, esse inquérito é importantíssimo porque atinge diretamente o núcleo bolsonarista. Ele disse que havia um acordo entre ele e o ministro Alexandre e por isso que ele recuou. Claro, nós sabemos que de fato houve uma pressão social, né, tanto da burocracia do Estado, né, como o judiciário,
membros do executivo, do legislativo, da sociedade civil, da grande mídia, houve uma pressão social muito grande para levar adiante os pedidos de impeachment. Ele cairia naquele mesmo mês se ele se mantivesse naquela mesma postura. Mas ele recuou porque ele fez o cálculo e sabia que não tinha apoio político. E não tem. Tá? Mas isso nós conversaremos em outra oportunidade. Mas agora ele se propõe a ir até as últimas consequências. Bem, nós sabemos que do ponto de vista da palavra, né, do discurso, ele tem apostado cada vez mais na radicalização. Mas do ponto de vista prático, não tem sido assim. E aqui nós podemos diferenciar a força real política e social que ele não goza mais, se é que já teve um dia. Mas quando ele diz, vamos às ruas pela última vez, e ele diz isso 2 vezes no seu discurso, vamos às ruas pela última vez, nós precisamos pensar direitinho no significado dessas palavras. Significa que ele está de olho nas pesquisas e que ele sabe que não será reeleito e que por isso ele e o seu grupo irão às ruas pela última vez no 7 de setembro? Eu acho difícil essa leitura. Eu entendo que nós devemos pensar na perspectiva de uma ruptura democrática, de uma tentativa última de ruptura democrática. Claro que com isso ele está esgarçando o tecido social e também está esticando ao máximo os limites e ultrapassando aquelas fronteiras estabelecidas dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Porque, claro, para ele seria muito vantajoso ter a chapa impugnada, por exemplo, ou a sua própria candidatura, porque isso lhe daria um elemento capaz de potencializar esse discurso na prática. Mas eu suspeito que o STF não fará isso, que compreende isso apenas como uma retórica, como um discurso, e que coloca isso ali nos limites da própria campanha eleitoral, permitindo esses crimes que ele vem cometendo. E eu chamo de crimes porque, claro, assim que deixar o Palácio do Planalto, ele responderá por essas ações. Mas o STF não deve fazer nada, como também o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, não deve fazer absolutamente nada com esses discursos dele. Mas ele chama as pessoas às ruas. E isso é o que preocupa. Por quê? Tem quem esteja disposto a ir. Tem quem esteja disposto a obedecer. Tem quem esteja disposto a ir às últimas consequências para defender este governo que aí está. Que apesar de falar que é contrário à corrupção, não é não. É um governo corrupto, profundamente corrupto. Seja a corrupção do meio ambiente, os indícios de corrupção no meio ambiente, os indícios de corrupção na saúde, os indícios de corrupção na educação, mas, sobretudo, os indícios de corrupção que afloram dentro do próprio orçamento secreto. Sim, porque na hora de apontar os aliados, ele não aponta apenas para as pessoas que ali estão, que são crentes nele. Ele fala também do seu vice, que na pessoalidade dele representaria o exército, ou seja, eles dois, uma chapa pura, representariam o exército, o apoio das Forças Armadas, coisa que eles não têm na íntegra, nem ele, nem um vice, mas isso tem a força simbólica da presença, né? O exército está aqui comigo, porque eu tenho aqui o meu vice, e também o presidente da Câmara, vestindo a camisa da reeleição do presidente da República. Faz parte do jogo político, especialmente porque ele tem ali o comando do orçamento secreto. Este, sim, o maior esquema de compra de votos já visto na República Brasileira e também, como dizem alguns analistas, o maior esquema de corrupção da nossa história recente, né, da redemocratização. Ele promete um auxílio permanente de R$600,
que já não tem mais o poder de compra que tinha em 2020, mas se ele quisesse realmente um auxílio permanente, ele teria feito isso desde o primeiro momento. Mas ele fez questão de fazê-lo até dezembro de 2022. E veja, para surpresa de ninguém, naquele meio culto, meio comício que se viu ontem, foram aplaudidos o Silveira e o Pazuello. O Pazuello, aquele mesmo ministro da Saúde durante a pandemia, foi ovacionado pelo público, bem como o Silveira. Nós temos, companheiros e companheiras, muito trabalho pela frente. Será uma disputa eleitoral muito tensa, muito difícil, em alguns momentos perigosa. Mas nós precisamos trabalhar para conscientizar cada vez mais o nosso povo, a nossa população e a nós mesmos, claro. E não apenas para o voto em outubro, mas conscientizar socialmente para a construção de um país mais justo, mais igual e mais bonito. E lembre-se, ele odeia o povo e quer enganar de novo. Eu fico por aqui, mas eu quero muito ouvir as suas impressões sobre esta convenção, sobre as ideias que eu expus aqui. E isso é importante, esse é um espaço de diálogo, de conversa. Eu sei que ficou um vídeo mais extenso do que o normal, mas eu entendo que é importante nós conversarmos sobre esses temas, sobre esses assuntos. Curta aqui o nosso vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe em suas redes, se assim o desejar.